Olá, meus irmãos, minhas irmãs, estamos aqui para dar continuidade na recapitulação do seminário A Reconquista. Hoje nós já estaremos falando sobre o culto do amigo. Culto do amigo. Este culto ele é muito importante porque é nesse dia que você vai estar levando o seu convidado, aquele irmão que você trabalhou com ele, aquele irmão que você orou por ele. Então, nesse dia, você vai estar indo na casa desse irmão, como nós já falamos na aula anterior, buscando este irmão e levando ele até o culto do amigo. E um detalhe importante que eu queria destacar. O culto do amigo, ele é um culto especial. Por isso, a igreja precisa se preparar para esse dia. É muito importante que no culto do amigo, a igreja faça uma faixa bem grande, onde estará escrito: Jesus não desistiu de você. Porque esse é o tema da mensagem. Esta frase é a mensagem para aqueles irmãos que estarão indo na igreja nesse dia. Então, nesse dia, cada irmão estará trazendo o seu amigo que se desviou, o seu amigo que se afastou. Cada membro da igreja estará focado em alguém, um amigo especial. E eles estarão, então, levando seus amigos neste culto, buscando em casa e levando nesse culto. E é muito importante que, ao chegar lá no dia do culto, você fique o tempo todo ao lado do seu convidado. Não abandone ele, não deixe ele sozinho no banco. Fique com ele o tempo todo. Ele vai se sentir protegido, ele vai sentir que não está sozinho. E isso vai fazer uma grande diferença. Outro detalhe importante desse culto, é bom lembrarmos sobre o conteúdo do louvor, os hinos que serão cantados. Então, nesse dia, a igreja precisa preparar hinos de reconciliação, hinos relacionados com a reconciliação. Por exemplo, quero voltar ao primeiro amor, não deixe um soldado ferido morrer. Existem muitos hinos que falam ao coração desses irmãos que se desviaram, e mostrando para eles que existe esperança para eles, que Jesus quer perdoá-los. Então, todo o louvor deve ser voltado para alcançar estes irmãos. E também a própria igreja, ela precisa se preparar para recebê-los. A igreja não pode receber estes irmãos com cara feia, com indiferença. Precisa existir um sorriso no rosto desses irmãos, o brilho de Jesus. A expressão do perdão precisa estar no rosto de cada irmão, de cada irmã. E também vamos falar um pouquinho sobre a mensagem que deve ser pregada nesse dia. Meus irmãos, a mensagem ela é muito importante. O pregador ele precisa estar sabendo o objetivo daquele culto. Ele precisa saber quais são as pessoas que estão ali naquele culto. Imagine se o pregador chega lá e começa a pregar uma mensagem que não tem nada a ver com aquele momento. Imagina, por exemplo, o pregador chega, abre a Bíblia e diz assim: hoje eu quero pregar sobre a besta do Apocalipse. E começa a falar da besta, do rabo da besta, das profecias. O que a besta tem a ver com esse culto, irmãos? Nada. Não é o momento de falar sobre este assunto. Não é verdade? Então, a pregação, ela precisa ser uma pregação que enfatiza o amor de Jesus pelo pecador e que mostra que Jesus está disposto a perdoar estes irmãos que pecaram, que caíram, que saíram da igreja. O sangue de Jesus é poderoso para purificá-los de todos os seus pecados. Uma mensagem que mostra o perdão de Deus, o amor de Jesus e que leva estes irmãos a tomarem uma decisão de voltar para a presença de Deus, arrepender dos seus pecados. Então, é uma mensagem direcionada, uma mensagem para aquele dia, para aquele momento. Jesus não desistiu de você.
Então precisamos enfatizar este tema nesse dia. E o apelo também da mesma forma. O apelo será um apelo claro, um apelo inconfundível, um apelo honesto, será um apelo para aqueles irmãos que estão afastados de Jesus, para que eles reconheçam os seus pecados, se arrependam dos seus pecados e retornem para Jesus. Façam uma nova aliança, um novo pacto com Deus. Retornem ao primeiro amor. Então este é o apelo, precisa ser um apelo claro. E também, no final do culto, nós sugerimos que a igreja faça uma festa. Assim, exatamente como o pai do filho pródigo fez. O filho pródigo, quando voltou para casa, a Bíblia diz que o pai sentiu uma grande alegria. E o que o pai fez para expressar essa alegria de ver seu filho voltando? Ele fez uma festa. Não é isso? A igreja também pode fazer essa festa. Bem no final do culto, cada irmão, cada irmã, membro da igreja, podem estar trazendo alguma coisa. A irmã traz o bolo, o irmão traz o refrigerante, e assim cada um traz o que puder. Ao terminar aquele culto, os irmãos vão se reunir ali na igreja, no pátio da igreja, ou num salão específico, e ali esses irmãos que reconciliaram estarão indo para lá, para poder participar desta festa. O pastor da igreja, é importante que ele esteja presente, que ele mostre a alegria de poder ver os irmãos voltando para a igreja. É importante que o pastor esteja ali presente e dê para eles uma palavra de saudação, expressando a gratidão que ele tem, a alegria de poder recebê-los novamente. Desse dia do culto do amigo, também será o momento certo para cada irmão que trabalhou levar o terceiro livro, que é o livro Voltei e Agora. Este livro, irmãos, então é o material que será usado para fazer o discipulado com esses irmãos que reconciliaram com Jesus. O livro Voltei Agora. O melhor momento para entregar esse livro é exatamente nesse dia, no culto do amigo. Então, quando for feito o apelo e o irmão que está afastado sentiu o desejo de ir à frente, você vai à frente com ele, ao lado dele, na hora do apelo, você vai acompanhá-lo até mesmo no apelo. E ali o pastor vai estar orando por ele, vai estar convidando esses irmãos que estão se reconciliando a fazer uma oração, repetindo as palavras de reconciliação com Deus. O pastor vai orar por eles, por esses irmãos que se reconciliaram. E é muito importante também o pastor convidar a igreja para que os irmãos venham à frente abraçar os irmãos que estão reconciliando com Jesus. Então, neste momento, é o momento que você vai dar para ele o livro Voltei e Agora. E você vai dizer para ele, segunda-feira eu quero estar lá na sua casa, porque eu tenho um outro presente para levar para você, que é a revista de exercício, que contém 3 lições baseadas no livro Voltei e Agora. Então é importante que você faça uma visita para ele. Se o culto foi no domingo, então na segunda-feira você já vai visitar este irmão. E já deixa com ele esse livro no dia do culto. Aliás, você pode, inclusive, colocar este livro também dentro daquela caixinha de presentes, fazer toda aqueles enfeites que nós falamos com lacinho, alguns chocolates lá dentro. Você já pode levar no dia do culto do amigo este livro dentro daquela caixinha. Então, irmãos, é muito importante que os irmãos saibam que o trabalho ele não termina, ele não acaba no culto do amigo. Talvez alguns irmãos podem estar pensando assim, então quer dizer que se eu fizer tudo certinho, as visitas, se eu
buscar o meu irmão, levar ele na igreja, ele reconciliar, ele for à frente, pronto, eu já terminei. Não, você não terminou. O culto do amigo, ele é somente o dia em que o seu irmão que se afastou de Jesus, ele vai fazer a decisão de reconciliar com Deus. Mas isso não quer dizer que ele já está curado, isso não quer dizer que ele já está pronto, isso não quer dizer que só porque ele conhece a palavra de Deus, ele vai andar sozinho agora. Isso não é verdade. Ele está querendo ser curado, mas ele ainda precisa ser curado. As mágoas, os rancores, os ressentimentos. Então, por isso, é necessário um acompanhamento. Este irmão que fizer a decisão de voltar para Jesus, ele precisa de encontrar na igreja amigos. Se ele não encontrar amigos na igreja, ele não vai ficar nessa igreja. Então, por isso, é importante que você entenda isso. Você não pode abandonar o irmão só porque ele fez a decisão. Se você pensar algo mais ou menos assim, já fiz minha parte, já trabalhei, já visitei, já gastei esse tempo todo com ele, ele voltou para Jesus, agora eu entrego ele para o pastor e pronto. Não preciso mais me importar com ele. Se você fizer isso, o que vai acontecer? Esse irmão, ele não vai firmar na igreja e ele vai ficar pior do que antes. Por isso é importante a parte do discipulado e do acompanhamento. Nós já estamos terminando essa aula e estaremos voltando para a próxima aula para falar especificamente sobre o discipulado com o irmão que reconciliou com Jesus. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro.